Olá pessoal que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Aula de número 15, aqui é o professor Diego. Tema da aula, conceitos fundamentais relativos aos átomos. Continuando aí o estudo da estrutura atômica, os conceitos fundamentais relativos aos átomos que a gente vai estudar hoje é número atômico, número de massa e elemento químico. Então vamos lá. O número atômico, o número de massa e o conceito de elemento químico é bastante abordado nos vestibulares, vestibulinhos e provas de concurso. Segue o primeiro tópico. Número atômico nada mais é do que o número de prótons existentes no núcleo de um átomo, ou seja, ele é representado pela letra Z. Então o número atômico é o número de prótons existentes no núcleo de um átomo, é representado pela letra Z. É um número fixo que não muda. O número de prótons é fixo, ele não muda. Num átomo normal, de carga zero, ou seja, átomo estável, o número de próton é igual ao número de elétron. Então eu tenho um exemplo, o Na, que é o sódio, que tem número atômico 11, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Então veja quanto é importante você saber o conceito de número atômico. O número atômico ele representa a quantidade de prótons que está no núcleo. Se o átomo tiver 11 prótons, ele tem que ter 11 elétrons também. No caso, se ele for um átomo normal. Continuando. Qual é o conceito de número de massa? O número de massa é representado pela letra A. Nada mais é do que a soma do número atômico e de nêutron existentes num átomo. Ou seja, enquanto o número atômico representa só o número de prótons, já o de nêutron, junto com o de prótons somados, ele vai representar o número de massa. Como foi trabalhado já em aulas anteriores, no átomo, as duas partículas que apresentam massa substancial é o próton e o nêutron. O elétron, a massa é irrisória. Continuando. Fórmula que define o número de massa. A é igual a Z mais N, sendo que o A significa número de massa, o Z é o número atômico e o N, nêutron. Se você quiser calcular os outros tipos de conceitos, é só seguir as seguintes fórmulas. Então, em um átomo, o número de massa é A igual a Z mais N. O número de nêutrons é igual a menos Z. E o número atômico é igual a menos N. Ou seja, se você guardar essas três formulinhas, dá para você resolver vários exercícios. Já transformei matematicamente para você poder entender. Continuando. Aí eu tenho o exemplo do sódio. Sódio tem símbolo químico Na, provém do latim natrium. O número de massa é 23 e o número atômico é 11. Então o Z do sódio é igual a 11, o A é igual a 23 e o N, que são os nêutrons, é igual a 23 menos 11, que no caso vai dar 12 nêutrons. Nada mais é do que o número de massa menos o número atômico. Espero que você tenha entendido até aqui. Vamos continuar. Conceito de elemento químico. É o conjunto de todos os átomos com o mesmo número atômico, dado pela letra Z. Representação de um elemento químico. Hoje a gente vê vários tipos de representações, mas as duas representações que são padrão são essas que estão aí visualizado no vídeo. Eu tenho a representação do xenônio, que é um gás nobre. O número de massa pode estar no canto esquerdo superior, número atômico no canto esquerdo inferior. Ou também pode estar número de massa no canto superior direito e o número atômico continua no canto esquerdo inferior. Há outras representações, mas as padrões são essas daí. Pode ser que o número atômico apareça no canto direito também, na parte inferior.
Continuando. Aí eu tenho um exemplo do átomo de cloro, onde ele tem massa igual a 35 e número atômico igual a 17. Então, para você saber quais a quantidade de cada partícula, você vai fazer o seguinte. O número de massa é dado pela letra A e é igual a 35. O número atômico, que é o Z, é igual ao número de prótons, 17. Se o átomo é um átomo neutro, no caso é o que a gente está estudando hoje, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, nesse átomo, a massa é 35, o número atômico é 17, prótons, que corresponde ao número atômico, também é 17. Como o átomo é neutro, eu tenho 17 elétrons. Agora o que resta é só fazer o cálculo de nêutrons. Nêutrons é A menos E. Então vai ficar 35 menos 17, que vai dar igual a 18. Então esse átomo aí ele tem 17 prótons, 17 elétrons e 18 nêutrons. Um nêutron a mais. Espero que você tenha entendido até aqui. Agradeço por ter assistido a aula. Até o próximo vídeo.